O que nós vamos viver aqui nesses dias será muito quebrantamento de coração. Enquanto eu cantava aqui, é isso que Deus está trazendo no meu coração. A gente sente aquele nó na garganta, aquele aperto no estômago, porque a missão só vai ser feita por homens e mulheres que foram quebrados por Deus, quebrantados por Deus. Barro bom, barro que pode ser amassado, barro que pode ser humilhado e que pode dizer: sim, Senhor, faz a tua vontade, faz o teu querer, eis-me aqui, Senhor. Morreram as minhas perguntas, morreram os meus questionamentos. Tudo que eu quero é fazer a tua vontade, porque a seara tem um dono. E se tem um dono, eu sou servo da missão. Se tem um dono, eu cumpro a ordem desse dono. Quantos querem ser esse bairro aqui nessa noite? Quantos querem? Quantos querem de verdade? Fala: eu estou aqui, Senhor. Faz o teu querer. Abre a minha visão. Abre meu coração. Quebra todo orgulho do meu coração. Toda a arrogância da minha vida. Me faz render aos teus pés. Que possamos ser usados por Deus. No nome de Jesus. Glória ao Senhor. Amém. Gostaria de convidar o pastor Jorge Henrique Barro. Esse querido irmão e amigo, nós estimamos muito, eu e a Marli estimamos muito a sua vida, Jorge. Denise, do João, do Pedro que ficou em Londrina. Aí você tem a liberdade pelo Espírito de Deus de compartilhar aquilo que Deus colocou em sua vida, em seu coração. Para esta igreja, o pastor Jorge está acompanhado da sua esposa Denise e do seu filho João Felipe. Estão aqui à frente, ele vai apresentar melhor. Amém? Obrigado, querido. Obrigado, viu? Talvez desligar esse radio que fica, por favor. Assente-se, irmãos e irmãs, por favor. Eu me sinto em casa aqui, literalmente falando. Me sinto como se estivesse esparramado no sofá da minha casa, sendo abençoados por vocês e procurando abençoar a vida de vocês. Essa igreja está no meu coração há muitos anos, desde o tempo em que o pastor Iliel começou seus estudos lá na Faculdade Teológica Sul-Americana em Londrina. E aí me convidou para estar aqui com vocês nas conferências missionárias. Eu vim, conheci a Marli, sua esposa, e tive o privilégio de conhecer a equipe que está aqui ministrando, o pastor Vonei, a Juliana, e agora há pouco conheci o João Carlos, é isso? João Paulo, isso. E não sei se cumprimentei a esposa, se percebi ou não. Deve estar por aí também, né? Senão, depois eu quero cumprimentar melhor. É uma alegria poder estar aqui com vocês, poder dividir aquilo que o Senhor tem compartilhado no meu coração e ao mesmo tempo poder receber de vocês, como sempre recebi quando venho aqui. Portanto, eu quero agradecer o amor, o carinho de vocês, oro por vocês e tenho absoluta certeza que vocês oram pela minha vida, pelo meu ministério. Estamos em família, graças a Deus por isso. Cantamos 2 versos profundos nessa noite, e creio que cantamos também em atitude de pedido de oração. Um dos versos que nós cantamos foi: abre minha visão, para tuas obras eu ver. Quando nós vamos conversar sobre gerações, esse tem sido na Bíblia uma das dificuldades das futuras gerações verem as obras do Senhor. Conhecer a Deus e ver as obras do Senhor lá na frente. Essa é uma oração muito bonita que nós fizemos aqui. E a outra oração foi: ensina-me a viver teu reino aqui.
como nós, se não vivermos o reino de Deus aqui e agora, como será a sustentabilidade das futuras gerações? Então, esse tema que vamos tratar aqui refere-se também a esta palavra. O futuro das gerações seguintes, é óbvio que está nas mãos de Deus, mas depende também do nosso esforço para que sejam gerações sustentáveis. A sustentabilidade das futuras gerações depende também do nosso esforço, da nossa compreensão. O que faremos aqui, o roteiro que Deus colocou no meu coração é o seguinte: nesta noite e amanhã de manhã, na primeira parte, nós estudaremos as gerações. Portanto, faremos um processo descritivo. Nós iremos descrever as gerações. Para alguns de vocês podem não ser novidade, para outros quem sabe, mas nós não temos, na minha percepção, condição de alcançar qualquer geração que venha a ser se nós não entendermos primeiro. Então, primeiro nós vamos estudar essas gerações. Estou chamando isso de um processo descritivo, de descrição dessas gerações. No segundo momento, amanhã de manhã, algumas prescrições para alcançar a geração que vamos estar estudando. E no domingo à noite, aí vou tratar da geração do ponto de vista bíblico. O Senhor vai falar ao nosso coração do ponto de vista bíblico para que nós possamos olhar para as nossas gerações hoje. Então esse é o roteiro que nós vamos fazer nesses 2 dias. E na palestra de hoje, especialmente, nós vamos tratar dessas 3 gerações: tradicional, chamada Baby Boomers, e geração X. Há uma certa resistência entre pesquisadores e estudiosos de usar termos muito fechados, muito estanques, para definir pessoas, povos, regiões e gerações. Então, estes estudiosos, pesquisadores, quando você vai estudá-los, eles argumentam que quando nós fazemos isso e colocamos termos fechados, como dizer assim, tal geração é chamada de geração X, tal geração é chamada de geração Baby Boomers, etc., eles argumentam que isso acaba simplificando os problemas e torna esta simplificação, ela tem a tendência de superficializar, ou de tratar as questões na superfície e de rotular as pessoas e as gerações, e rotular, então superficializar o debate. Mas existe uma outra corrente que, ainda que reconheça o perigo dessa superficialização, entende que essas discussões visam orientar as pessoas e nos orientar para entender melhor estas gerações, no caso do nosso estudo. Ficamos então com essa segunda opção, que vamos pensar naquilo que elas podem nos orientar, essas definições e essas possíveis rotulações. A Bíblia diz o seguinte: uma geração louvará as tuas obras a outra geração. Por isso cantamos, abre minha visão para as tuas obras eu ver. Uma geração louvará as tuas obras a outra geração, e anunciarão as tuas proezas. São promessas. Mas tu, Senhor, permanecerás para sempre, e a tua memória de geração em geração. Uma das grandes dificuldades e desafios que nós temos é conservar a memória de Deus às futuras gerações. Como nós faremos isso? A tua fidelidade dura de geração em geração. Tu firmaste a terra e ela permanece firme. Se por um lado a Bíblia nos apresenta textos que falam das promessas de Deus às gerações, por outro lado, vejam os riscos e os perigos, para que a geração vindoura a soubesse. Os filhos que nascessem, as quais se levantassem e a contassem a seus filhos. Esse é o desafio. Como uma geração passará a outra geração os valores, os princípios de Deus? 40 anos estive desgostado com esta geração e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecido os meus caminhos. Veja o perigo. E não fossem como seus pais, geração contumaz, dura e rebelde, geração que não regeu o seu coração e cujo espírito não foi fiel a Deus. Vejam os riscos.
Vocês acham que nós estamos isentos desses riscos, sim ou não? Na opinião de vocês, o que vocês acham? Corremos esses riscos ou não? Contamos com as promessas de Deus? Contamos. Mas corremos os riscos de ver os nossos filhos se perderem, de ver as futuras gerações não reconhecendo esse Deus e não reconhecendo as suas obras? Corremos ou não esse risco? Olhemos para os Estados Unidos, olhemos para a Europa e vejam o que acontece, o que aconteceu nas gerações passadas. E onde que foi o problema? Onde tem sido o problema do país que mais enviou e continua enviando missionários para o mundo, não está conseguindo dar conta de fazer com que as suas futuras gerações permaneçam em Deus? Qual o problema? Ou os problemas? Quais as dificuldades? Espero que esses estudos, essas reflexões desses dias possam sinalizar para nós caminhos, orientar a nossa prática, alimentar o nosso coração, trazer um novo ânimo para aqueles que porventura possam estar já sem esperança para a sua própria geração. Eu estive pensando aí, antes de vir para cá compartilhar com vocês, que hoje, pela misericórdia e graça de Deus, eu posso orar assim: o Deus dos meus pais, o meu Deus e o Deus dos meus filhos. É misericórdia de Deus. Deus alcança a minha família por meio dos meus irmãos. Os meus irmãos vão entrar em contato com uma igreja evangélica, enquanto a minha mãe era zeladora de uma catedral católica aí na cidade de Marília, perto, interior aqui. E todos os dias eu me lembro da minha mãe ilustrando os santos da igreja, enquanto eu, menino, passava por debaixo dos bancos brincando na igreja, e a minha mãe ilustrando os santos. Os meus irmãos entraram em contato com uma igreja, um povo que ia jogar futebol, ia fazer acampamentos, entraram em contato e ficaram maravilhados em ver aquilo que eles não viam antes, essa relação pessoal com Jesus Cristo e não com os santos. Então eles foram e Deus os converteu a Ele. E nisso Deus veio trazendo os meus pais. A minha mãe foi primeiro, porque a mulher é sempre mais aberta às coisas do Senhor. O homem é duro, a gente tem que reconhecer isso. É dura serviço. Mais tarde o meu pai entra naquela igreja num culto de quarta-feira. E o pastor estava ministrando. E tudo que o pastor falava era para o meu pai. Tudo que ele falava era para o meu pai. E para complicar a situação desse italiano duro, quando o pastor foi cumprimentá-lo à porta, o pastor virou, porque o pastor é pessoal, é muito pessoal, o pastor evangélico, vira para ele e fala assim: seu Antônio, é um privilégio recebê-lo na nossa igreja. Quando ele chegou em casa, ele falou para minha mãe: você vai apanhar, você contou toda a minha vida para o pastor, tudo que ele falou lá no púlpito tinha a ver com a minha vida, você foi dedar, você contou tudo para ele, porque lá no final ainda me citou pelo meu nome. Você me citou pelo meu nome. Eu falei: eu não contei nada da tua vida para o pastor, nada, ele apenas sabe qual é o teu nome. O que ele falou lá, eu não contei nada para ele. Foi difícil ele acreditar que a minha mãe não havia contado nada. E Deus já estava tocando no coração dele. E ele conta que lá no passado, uma vez, ele foi num local onde estavam sendo batizados os crentes, no rio. E ele foi com mais 3 amigos jogar pedra nos crentes. E quando eles cataram as pedras, e meu pai catou a pedra para jogar lá no rio, para espantar os crentes, eles começaram naquele momento, sem que ele soubesse, a cantar: ó, com cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas do céu ele desceu e o seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Naquele momento ele entrega o coração dele para Jesus. Que coisa bonita. Então a misericórdia de Deus. Deus então, mais tarde, me leva para o Senhor, para Ele mesmo. Meu sonho era ser um jogador de futebol, jogava aqui no MAC. E esse era o grande propósito da minha vida, ser um jogador de futebol. Mas Deus tinha outro. E da nossa família Deus levanta o meu irmão primeiro como pastor.
e depois me vocaciona como pastor, e estamos juntos na trilha do Senhor, orando, persistindo, discipulando, treinando, para que os nossos filhos possam ser também amantes e dependentes do Senhor. Talvez você que aqui esteja nessa noite não ore assim, não porque não queira, e tem se esforçado para que você ore, para que o Deus dos seus pais e o Deus dos seus filhos possa ser o seu Deus. Então, você encharque o seu coração de esperança, que Deus é o Deus de todas as gerações. Deus é o Deus de todas as gerações. Nossa juventude adora o luxo, é mal educada, caçoa da autoridade e não tem o menor respeito pelos mais velhos. Nossos filhos hoje são verdadeiros tiranos. Uma vez a revista Veja colocou a tirania dos filhos sobre os pais. Eles não se levantam quando uma pessoa idosa entra, respondem aos seus pais e são simplesmente maus. Que descrição dura, né? Parece que é de hoje. Sócrates, 390 a 470 a.C. Não parece que é de hoje? Algumas dessas. Não tenho mais nenhuma esperança no futuro do nosso país, se a juventude de hoje tomar o poder amanhã, porque essa juventude é insuportável, desenfreada, simplesmente horrível. Exíodo, 720 a.C. Nosso mundo atingiu o seu ponto crítico. Os filhos não ouvem mais seus pais. Quantas vezes você não fica falando assim, vocês não ouvem os seus pais, vocês não ouvem os seus pais, e você acha que isso daqui é só, essa geração de hoje está perdida, o fim do mundo não pode estar muito longe. Sacerdote do ano 2000 a.C. Interessante. Essa juventude está estragada até o fundo do coração. Os jovens são malfeitores e preguiçosos. Você acha que isso é privilégio só do seu filho, né? Eles jamais serão como a juventude de antigamente. A juventude de hoje não será capaz de manter a nossa cultura, descoberta nas ruínas da Babilônia, atual Bagdá, 4.000 anos de existência. E alguns ainda dizem que nada mudou. Um estudo sério das gerações, dos comportamentos, dos valores da vida, das expectativas em relação ao futuro, mudam consideravelmente. E mundialmente a cada 20 anos. E já tem especialista dizendo que uma geração se forma de 10 em 10 anos. Como tem mudado, como a velocidade das coisas estão mudando. Porém, pela primeira vez, empresas e igrejas estão lidando com diferenças de mais de 40 anos de idade, e essa diferença vai crescer ainda mais, cada vez mais, e nós temos que ter a habilidade de perceber como fazer a ponte e a transição em relação a essas diferenças. E eu penso que bons objetivos para nossa reflexão nesses dias é: como atrair? Como reter essas gerações? 3, como desenvolver? Eu espero que o Espírito Santo possa passear nas nossas mentes, dando ideias para atrair essas gerações para Deus. E uma vez atrair, como fazer com que elas permaneçam? A retenção. Muitas pessoas estão preocupadas com a atração. Vamos fazer uma programação disso, daquilo, ou para atrair as gerações e as pessoas para Deus. Mas quando atraem, não se preocupam com a retenção. Como mantê-la, como conduzi-la, como treiná-la, como fortalecê-la e para o seu desenvolvimento. Vejamos um breve filme. Está no som aí, brother? Libera aí. Opa. Durante muitas décadas se definiu geração como sendo aquela que sucedeu aos seus pais. Portanto, se calculava até a geração como sendo um tempo de 25 anos.
A questão é que nos últimos 50 anos nós tivemos uma aceleração do tempo, do modo de fazer as coisas, do jeito de produzir. A tecnologia ela é decisiva para criar marcas de tempo. O intervalo entre uma geração e outra ficou mais curto. Hoje já se pode falar em uma nova geração a cada 10 anos. Isso significa que mais pessoas diferentes estão convivendo. Em casa, na escola, no mercado de trabalho. Para conhecer as gerações que hoje são colegas de trabalho, nós agora vamos voltar na linha do tempo. Nos acontecimentos de cada época está a chave para entender a cabeça de cada geração. Chegamos à metade dos anos 40. Terminou a Segunda Guerra Mundial. E nasceu uma geração. Nos Estados Unidos, com a volta dos soldados para casa, muitas mulheres engravidaram. Houve um boom de bebês. Por isso, a geração que aí começou é chamada de Baby Boomers. Foi uma geração que disse, não quero mais a guerra, eu quero a paz, eu quero o amor. No Brasil, o termo também é usado para quem nasceu naquela época. Os Baby Boomers eram jovens quando começou a ditadura. Essa é a geração que lutou contra os militares. A geração da Jovem Guarda, da Bossa Nova, do tropicalismo, do rock and roll, dos festivais aqui e lá fora. A ideia de uma geração Baby Boomer foi construir uma carreira que fosse sólida, na qual a gente tivesse fidelização ao trabalho, uma carreira que nos realizasse, né, e não necessariamente nos oferecesse apenas um aporte material. Eu sou um clássico Baby Boomer, com 64 anos. A geração minha era muito preocupada com o dever, com a segurança, em permanecer muito tempo numa empresa. Essas pessoas são provavelmente as que estão em posições de presidência, de chefia, de diretoria. Os seus pais os ensinaram a chamar de senhor e senhora, a pedir a bênção, a ter com os mais velhos uma figura de autoridade. Regime militar no Brasil. Segunda metade dos anos 60, década de 70. Foi nesse período que eu nasci. O Brasil vivia censurado pela ditadura, mas um pouco depois, na década de 80, éramos jovens e assistimos às diretas já. Somos a geração X. Quem é da geração X conheceu a AIDS e ficou com medo dela, que levou Cazuza. Pintou a cara para derrubar o presidente. Viu a tecnologia entrar de vez em casa. Pagou com cruzeiro, cruzado novo. Ele teve um componente de deixa eu trabalhar mais para ganhar mais dinheiro, para ter mais reservas necessariamente no momento em que uma crise acontece. Ele é apegado a títulos, ele é apegado a cargos. Ele gosta de deixar clara a posição que está, porque para ele é um mérito de muito esforço que ele teve. Aqui na empresa mesmo eu sou da geração X, é uma geração que tem um pouco mais de resistência à tecnologia, não tem esse afã de buscar, por exemplo, a inovação e estar sempre conectado à inovação, né? E tem algumas resistências até na própria forma de trabalhar. A geração seguinte cresceu num país que já era uma democracia e uma economia aberta. E nos anos 90, o Brasil foi melhorando e sendo respeitado depois do Plano Real. E a internet abriu as portas do mundo para a geração Y. Você me deixa doidão. Oh yeah. Esse é um profissional mais voltado para ele, para o prazer. Ele não quer um trabalho sisudo, um trabalho fechado, ele não quer um chefe que diga para ele somente o que ele deve fazer, ele quer participar. Ele quer uma evolução mais imediata, ele é impulsivo, ele é impaciente, então ele quer subir na carreira, mesmo que seja de pequenos passos, ele quer subir frequentemente, constantemente e rapidamente. Exatamente como Rose. Em 2 anos e meio de empresa, 2 promoções. E pensa que ela está satisfeita? Pronto para os próximos desafios. Já quer desafio novo? Sim.
Mas faz só um ano que você está nessa posição. Não, mas já é tempo suficiente. Já conheço bastante, já estou bem acostumada. Está na hora de outra vez. Roberta, 28 anos, é outra legítima mulher da geração Y. Inquieta até quando está num bom emprego. Eu tenho a mania de olhar para fora, assim, de olhar para o mercado e de saber o que as outras pessoas estão fazendo. Vai vendo, sou Ronaldo. É por isso que ela é fã de Ronaldo, o fenômeno. Com 17 anos, o jogador foi para a Europa. O cara que larga tudo e vai atrás do sonho e que, enfim, foi para uma série de países, mas que teve um começo muito humilde, assim. Nem o pai dela, que é corintiano, admira tanto o Ronaldo. Na verdade, seu Eliseu é fã mesmo de um palmeirense. São Marcos está de volta. Marcos já defendeu o Palmeiras em mais de 500 jogos. Mais ou menos como seu Eliseu, um baby boomer que teve só 3 empregos a vida inteira. No último, ficou 20 anos. Estabilidade é a coisa mais importante que tem. Eu vesti uma camisa. Então, quando você veste uma camisa, você vai lutar por ela. E era o meu sistema era esse. Já a filha está no 3º emprego em 2 anos. O senhor se sentiria mal indo para a concorrência? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Au! Foi. Eu fui para concorrência 3 vezes. Eu sempre vou para concorrência. Agora eu tô me sentindo mal. Se as diferenças são tão evidentes dentro de casa, imagine então nas empresas, onde estão em jogo carreiras, estratégias, dinheiro. Quando as 3 gerações se encontram no mercado de trabalho, dá um nó danado. Porque um não sabe que o outro tem um modelo mental diferente, tem uma cabeça diferente, porque teve uma história e uma educação diferente. É o que você vê na reportagem de amanhã. Formalizar o horário, agenda. Bom, dá para dar um gosto dessas gerações que nós vamos perceber e trabalhar um pouco nesses 2 primeiros encontros. Então, uma visão panorâmica que nós vamos ver são na verdade 5 gerações, mas com mais profundidade vamos trabalhar em 4. Geração dos tradicionais, geração baby boomers. Eles não falaram aqui da geração tradicional, vocês viram aqui? Eles não falaram. E é chamada também da geração silenciosa, aquela geração antes da guerra. Esses chamados baby boomers, que foi representado por alguns deles, a geração X e Y. X e Y porque os sociólogos não tinham ideia do que colocar nesses nomes, basicamente. Então colocou X, Y, depois a Z, e logo vamos ver nesses dias que já tem uma outra geração com uma outra nomenclatura. Eu queria fazer o seguinte agora. Mostrar para vocês essas faixas etárias e depois fazer uma santa confusão aqui dentro, se vocês me permitirem. Nós vamos sair dos nossos lugares e você vai encontrar a sua geração, tá certo? Eu vou explicar como nós vamos fazer isso. A geração dos tradicionais, que dos 50 anos para cima, geração silenciosa. A geração boomers, baby boomers, por causa da grande explosão do crescimento de bebê depois da guerra, de 47 anos a 65 anos. Vai vendo onde você se enquadra aí, tá certo? Vai se vendo aí. Geração X, que é a geração que está com 32 a 46 anos hoje. A Y, de 17 a 31. A Z, de até 16 anos de idade. E tinha algumas aqui, correndo para lá e para cá, que já estão nascendo na égide da chamada geração alfa. Já estavam aqui pulando. Então vamos fazer o seguinte, de uma maneira rápida, não vai parar no meio do caminho agora para conversar, tá? Você vem logo. Aqui na frente eu quero dar o privilégio para sentar aqui quem tem dos 50 anos para cima. Então vai vir aqui à frente. Desse lado esquerdo vem a geração baby boomers, dos 47 a 65. Então, a tradicional, silenciosa, os boomers.
Atrás dos boomers vão ficar a geração X, que é dos 32 ao 46. Do lado, a Y, dos 17 ao 31. E eu quero crer que a Alfa não vai dar para participar dessa brincadeira aqui. E a Z, depois lá no fundo. Então vamos lá. Aqui, à direita, venham quem tem até de 50 anos para cima. À esquerda, aqui na frente, de 32 a 46. 32 a 46 aqui. Geração X fica lá à esquerda no fundo. Vamos lá, gente. Ó, presta atenção. Aqui na frente, quem tem de 50 para frente. Aqui do lado, onde está o pastor Eliel, vai ficar de 47 a 65 anos. 47 a 65. Ali atrás, geração X, de 32, de 32 a 46. Y, à direita, 17 a 31, lá atrás. Aqui são os dinossauros. Os dinos ficam aqui, 50 para cima. Pode ir sentando, 50 para cima. 47 a 65, aqui na frente. Alguém me ajuda aí a colocar umas 2 fileiras de diferença entre uma geração e a outra, para a gente deixar bem claro. Então o pessoal da geração X passa 2 fileiras para trás, por favor. E o igual da geração Y, passem 2 fileiras para trás. Deixem um buraco aí no meio, por favor. E o pessoal da geração Z, aliás, atrás da Y, 16 anos em diante. Vamos lá. Pronto? Pessoal da geração X, por favor, deixem uma fileira no meio, igual ali, para nós diferenciarmos uma geração da outra. Deixem 2 cadeiras, por favor, pessoal da geração X. Está aqui já? Isso, deixem 2 cadeiras. Beleza? Já deu mais ou menos certo aí. Então tá, qual que é a divisa aí da Y para Z? Onde que está a divisa aí que eu não consigo ver? Quem é da geração... Tem aí? Quem é da geração Z aí, levanta a mão, 16 anos. Beleza, agora consegui ver bem. Tá, bacana. Então vejam bem, gente, vamos juntos, olha, presta atenção. Aqui está essa primeira geração, a chamada dos tradicionais, e alguns preferem dizer dos silenciosos, porque foi uma geração que trabalhou duro, nós vamos ver as características, e não fez muito barulho. Aqui está a geração boomers, dos 47 aos 65. Não sei se é assim na vida da igreja, mas é até interessante vocês perceberem que talvez seja a menor representada aqui nessa noite, pelo que eu estou vendo, de 47 a 65 anos de idade. Eu iria para aí, tá bom? Eu estou aí junto com vocês, tá? Essa geração aí. A de trás, que é a geração X, de 32 a 46 anos de idade. E me parece que junto com... Vocês são maior geração, que eu estou percebendo, são vocês aí, tá? Bom, fiquem tranquilos. Amanhã, se Jesus Cristo não voltar e você não morrer antes, você vai vir para cá. Não tem jeito. Então,
Vocês não têm nenhum mérito em estar nessa geração hoje. A geração Y, que é uma grande geração na vida da igreja, os plugados, conectados, online. Geração online está aí. A geração Z lá no fundo, beleza, maravilhosa. E já vimos andando por aí a geração alfa, que está nascendo. Bom, a ideia é olharmos as características de novo. Lembrem-se daquela primeira observação inicial. São características genéricas que ficam um pouco na superfície, que tratam todo mundo igual. Você fala assim, mas eu não sou assim. Mas a sua geração é caracterizada por isso, ainda que você ache que você não seja. Só explicando que essa geração X é também chamada de Video Generation, Baby Boost ou Gen XX. A geração Y é a chamada Millennial. O pastor Eliel já deu não sei se foi um estudo ou uma pregação aqui, falando dessa geração Millennium para vocês. É chamada também de geração Next, Net Generation, Baby Boom Echo e Echo Boomer. São alguns nomes dados para essas daí. Tá. A linha do tempo. Fica fácil agora da gente perceber isso. Na linha do tempo aqui estão a silenciosa não está aí, mas está aqui. Só para perceber a linha do tempo dessas gerações, e a tendência é encurtar esse tempo. Ele vai encurtando o tempo. Antes então vamos agora ter uma visão geral dessas gerações. Tradicionais, geração silenciosa. Uma pessoa disse assim na internet: minha geração é a geração silenciosa, são vocês. Crescemos no Brasil da ditadura militar. Vocês se lembram disso? Ou não? Lembram da ditadura militar? Trabalhamos em paz, sem guerra ou guerrilha, pela volta do Estado do direito democrático. Quem são essas pessoas? Extremamente dedicadas, como mostrou aquele homem que ele prefere estar em poucos lugares, trabalhou a vida inteira ali durante... Quantos de vocês conseguiram na vida inteira trabalhar em um único lugar? Tem alguém aí dessa geração? Não. Em um único lugar, a vida inteira. Meu Deus. Também, a vida inteira. Até 5 lugares. Alguém mais? Até 5. 2, tá vendo? É característica dessa geração, fidelidade àquilo que faz, que entendem e se conformam com o sacrifício. Muito importante perceber isso nessa geração. Uma geração que se sacrificou, são os pioneiros. Então nós temos hoje basicamente 5 gerações vivas. Essa daqui é a geração mais antiga que está viva. E se nós não entendermos as diferenças geracionais, nós podemos descartar essa geração e não dar espaço na igreja para que eles façam e desenvolvam seus ministérios. Uma geração que pagou o preço sacrificial, enquanto que algumas que vamos ver não querem mais se sacrificar hoje, não querem pagar o preço. Por isso, muitas crises nas gerações. Meu pai sempre fala que ele pagou o preço, ele pagou o sacrifício. Foi 3 meses apenas na escola para aprender a ler, e hoje o máximo que ele consegue é assinar o nome dele. Depois de uns 3 minutos ele consegue pelo menos escrever o nome dele. Ele pagou o sacrifício para que o seu filho pudesse estudar, crescer e se desenvolver. Admitem recompensas tardias, mas essa moça que passou aqui no vídeo, ela não admite recompensa tardia. Ela está há 2 anos no trabalho e ela já tem 2 promoções e ela está insatisfeita. É uma geração que admitiu receber as recompensas mais tarde. Por isso o sacrifício. Não é assim, gente boa? Vocês não são assim mesmo? Né? Quanto sacrifício vocês já fizeram, né? Para ver a igreja crescer. Quantos de vocês estão aqui nessa igreja há mais de 5 anos? Deixa eu ver nessa geração. Mais de 5 anos. Que bacana. Olha aí. Uma geração que está aí firme, né, caminhando. Respeitam a hierarquia, normalmente são formais e burocratas. Sabem conviver debaixo de hierarquia, embaixo de autoridades. Respeito dessas autoridades. Como disse aqui um homem, o dever vem antes do
Primeiro o dever, depois, se der tempo, nós vamos pensar no prazer. Nós temos que cumprir com as nossas obrigações, pagar as nossas contas, ter o nosso nome limpo, não é isso? Preservar o nosso nome, a integridade da nossa família, e se der para se divertir, a gente se diverte, mas primeiro é o dever. Não é isso que vocês fizeram a vida inteira, praticamente? Praticamente a vida inteira. E graças a Deus por eles, por essa geração. Porque se eles não tivessem sido sérios em seu dever, nós não estaríamos desfrutando aquilo que eles plantaram para nós e por nós. São bons em tomar decisões debaixo de pressão. Por quê? Porque entenderam que é sacrifício, entenderam viver debaixo de situações duras na vida, de enfrentar situações onde tinham que desbravar. Os pioneiros do norte do Paraná, por exemplo, quando lá chegaram, aquilo era tudo barro. As gerações de hoje não têm nem a ideia do que é viver numa rua de barro. Vocês lembram disso, gente boa? Sujar os pés, enxurrada que vem, entra dentro de casa. Oh, meu Deus do céu, quanta história para contar. Se eu fosse você de outras gerações, eu sentava um pouquinho ao lado dessas pessoas dessa geração, escute um pouco as suas histórias. Tem histórias lindas para contar, E um dos grandes objetivos nossos é encurtar as nossas diferenças. Uma das coisas que Deus colocou muito no meu coração aqui é: não existe uma geração melhor, não existe uma geração pior. O que existe são diferenças. O que existe são diferenças. Nós temos a tendência de achar que a nossa geração é mais intelectual, é mais aberta, é mais dinâmica do outra. Não existe. Cada geração é fruto do seu meio, do seu contexto, da sua época. E também nós não podemos priorizar nenhuma geração aos olhos de Deus. Se nós fizermos isso, nós estaremos errando do ponto de vista da inclusividade do Evangelho. O Evangelho não exclui. Deus é o Deus de geração em... Todas as gerações são importantes para Deus. E quando nós olharmos com cuidado para uma específica, se fizermos isso aqui nesses dias, não é em desprezo e em detrimento de nenhuma outra geração. Porque a geração que é bíblica, a igreja que é bíblica, ela faz de tudo para encontrar o quê? Todas as gerações. Todas as gerações. Nenhuma geração pode ficar de fora do projeto e do plano de Deus. Nenhuma. Então, uma igreja bíblica é a igreja que vai passar a ter todas as gerações na sua caminhada. Por quê? Amanhã ou depois, a geração que está nascendo agora, a Alfa ou a Z, que tem de 16 anos para cima, um dia mais cedo ou mais tarde, vai se tornar a geração mais idosa. Então, quem despreza a geração hoje, corre o risco de ser desprezado na geração amanhã. Vejamos mais uma vez um breve vídeo. Esse tem 5 minutos e 2 segundos. Pronto aí, brother? Vendo no mercado de trabalho. Hoje, na segunda reportagem da série especial, nossos repórteres foram descobrir os principais conflitos entre profissionais que têm valores diferentes. Você olha para este rapaz e vê o quê? Pra mim é um menino ainda, né? Mas este menino chegou para ser o chefe. E aí é aquele choque, né? Poxa vida, eu 47 anos, um gestor com 29, né, 28, como é que é isso, né? Isso é um nó, quando um Y chefia até um baby boomer, né? Sérgio é da geração Y, aquela dos jovens com 30 anos ou menos, que tem pressa para conseguir reconhecimento e crescimento profissional e que mudam de emprego com facilidade quando não estão satisfeitos. Carmelo faz parte dos Baby Boomers, a geração de quem tem mais de 45 e valoriza a experiência, o tempo de empresa. É claro que é mais complicado você ter um rapaz mais jovem, uma moça mais jovem, te chefiando. Você fica meio frustrado, gente, porque lembre-se que o Baby Boomer, o poder para ele é importante, o saber para ele é tudo. Isso está na cabeça dos mais velhos, que tem uma certa dificuldade de aceitar. Quando existe conflito de gerações numa empresa, normalmente a geração Y está no meio. E esses caçulas do mercado de trabalho têm energia, desenvoltura, intimidade com a tecnologia, e isso tudo pode deixar os mais velhos inseguros.
Principalmente a geração X, aquela que fica no meio das outras duas. É a geração das pessoas com mais de 30 e menos de 45 anos, que viu os pais enfrentarem as crises da década de 80 e, por isso, trabalhou duro para ter segurança financeira. O X, ele foi treinado, ele foi talhado a trabalhar e esperar um momento que seria o reconhecimento dele, onde ele sobe um degrau. Ele tem medo de perder o emprego justamente para pessoas que aparentam ter mais energia do que ele, que podem eventualmente trazer mais inovação e energia do que ele. Alessandro, presidente de uma empresa, já viu isso com funcionários dele. A gente observou casos aqui na empresa de pessoas da geração X que não aceitavam que uma ideia melhor ou inovação surgisse da geração Y. O próprio Alessandro é um X, geração que valoriza muito a carreira, mas que vê os tempos mudarem. O que vai definir realmente promoção, ascensão na carreira é a competência. Então não é mais tempo de casa. Tempo de casa não garante mais nada. O X que abre o olho porque os Y estão chegando com o diploma atualizadíssimo. Alessandro reconhece que na empresa os contemporâneos dele perderam a briga. A gente prefere trabalhar com a geração Y por ela estar mais aberta a novos modelos de trabalho. A abertura é o que a Y, Roberta, espera do Alessandro, chefe dela. Eu sinto essa necessidade de aprender junto com a empresa e de passar para a empresa tudo aquilo que eu consigo aprender. Mais do que a história da estabilidade, eu quero poder participar dos processos. O problema é quando essa participação vem de uma forma que os mais velhos não assimilam direito. Por exemplo, o jovem Y senta na mesa de trabalho e fica ouvindo música, navegando em redes sociais na internet. Um colega da geração X pensa que ele está só enrolando e não acha justo. Na verdade, a geração Y é assim mesmo. Faz várias coisas ao mesmo tempo, inclusive o trabalho. Nasceu, ele vive com estímulos de música, internet, com amigos, no colégio. Isso vem para a organização. Né? Isso vem para a organização, é a extensão dele do dia a dia. É o que faz ele ter prazer. Então ele está trabalhando aqui, é lógico, no seu local de trabalho, às vezes escutando uma música, escutando um som que ele gosta. E isso só colabora, só estimula. Outra característica da geração Y é a pouca paciência para reuniões muito longas. O jovem tira o celular do bolso e começa a mexer para passar o tempo. O pessoal mais velho acha falta de educação. Quando o jovem Y quer falar com algum chefe, ele muitas vezes passa pelo gerente, normalmente da geração X, e vai logo na sala do diretor, Baby Boomer. O gerente X não gosta e reclama que o Y não respeita a hierarquia. O X se apega um pouco na hierarquia, porque a hierarquia consolida o poder deles. Isso é um problema também que tem que ser gerenciado. De insegurança da geração X. O conflito entre as gerações atrapalha a produção da empresa. O clima fica ruim. Chega ao extremo em que o jovem da geração Y é demitido ou pede demissão porque está insatisfeito. A empresa tem gastos, perde talentos e fica com a vaga aberta enquanto procura alguém para o lugar. E quem garante que a história não vai se repetir com um outro funcionário que for contratado? Tumultua e acaba fazendo com que o objetivo da empresa, que é olhar para fora, olhar para o mercado, olhar para o cliente, olhar o que está acontecendo, se transforme num problema interno, num conflito interno. E acho que a empresa que vai ser a empresa do futuro é a que conseguir conciliar todas as gerações num mesmo ambiente de trabalho. No caso de Sérgio e Carmelo, a conciliação veio com o tempo. Bastou que Carmelo visse o jovem chefe em ação. O cara realmente tem capacidade, ele não está à toa no cargo que ele está. A idade ela passa desapercebida quando você começa a olhar a competência técnica do profissional. E aí a hierarquia não conta, porque o objetivo é único. Sérgio também é chefe de outro baby boomer, Valmir, que ao mesmo tempo é quase um tutor para o jovem gerente. Ele tem o arrojo, a impulsividade da juventude, tá? E eu fico servindo como mais ou menos um guia, um aparador das impulsividades dele. E nisso a gente acaba se completando. Acredito que eu vou aprender muito com ele e eu acho que vice-versa também. Acho que ele tem muito para aprender com a gente e a empresa só ganha com isso. Né? E o que as empresas estão fazendo para que os conflitos entre as gerações tenham sempre um final feliz assim? É o assunto da reportagem de amanhã.
talvez alguns desses vídeos, não sei se o pastor Eliel já passou para vocês, mas é interessante, né? Para nós caracterizarmos e entendermos as gerações e as diferenças. Por exemplo, é óbvio que está sendo colocado aí na empresa, porque nós não temos algo profissional produzido para a igreja. Mas para pensar, por exemplo, nas relações com a igreja. Normalmente, as relações estruturais na igreja são verticais. Normalmente. É de hierarquia. Essa geração Y, por exemplo, prefere um ambiente, um local de trabalho onde não seja de vertical, mas horizontal. Então, como que a igreja pode pensar numa estrutura menos verticalizada e mais horizontalizada para que todos consigam, de certa forma, participar e se sentirem satisfeitos, motivados para realizar a obra juntos? São desafios que nós temos que conversar juntos. Isso não é no estalar de dedo, fala assim, faz isso que vai dar naquilo. Por isso a necessidade de se interagir e conversar com gerações e gerações, uma respeitar a outra e perceber como juntos nós podemos desenvolver. Os baby boomers que aqui estão, revolucionárias, pessoas revolucionárias e moldadas com grande disciplina. Com grande disciplina. Eu estou aí, se me derem uma tarefa para fazer, sai de baixo, porque eu vou fazer. Mas eu dou uma tarefa para o meu filho e falo assim, mas tem que ser agora. Hoje, pai, tem que ser hoje. Céticos em relação à autoridade, independentes, pessoas alheias, querem tomar decisões e seguir as suas vidas, mas são os transformadores. Buscam reorganizar ou reestruturar as suas organizações. Foco no curto prazo e mentalidade de trabalhar debaixo de pressão. Nós não temos problema de trabalhar embaixo de pressão, a gente dá conta disso. Mas algumas gerações que estão vindo aí não dão conta disso. Pressão para eles é um problema muito sério, não sabem lidar com isso. Liderança por consenso e tende a priorizar o trabalho, acreditam num mundo competitivo e compenetrado. Existem dois tipos de boomers, onde nós estamos aqui. Existem aqueles que nasceram de 46 a 54, são chamados de os primeiros boomers. De novo, aquela explosão de bebês depois da guerra. E existem aqueles que se consideram no segundo grupo deles, que são de 55 a 64. E, portanto, há aí um certo abismo entre a nossa própria geração. Eu, particularmente, percebo isso, esse abismo nas ideias, nos valores, às vezes objetivos. E aqui diz o seguinte: o único evento histórico de definição da geração Baby Boomers foi a Guerra do Vietnã. Como os boomers posteriores não podiam se alistar, isso no caso dos Estados Unidos, eles tiveram uma experiência muito diferente dos primeiros boomers, criando uma lacuna no meio de uma geração para com a outra geração. Então, essas são algumas características da nossa geração que já está partindo daqui a pouco para uma outra geração e que a gente fica nessa crise da meia-idade. O que vai ser da minha vida? O que vai acontecer comigo? A crise do envelhecimento, não é fácil lidar com isso. A crise das dores, com dor, né? Dor aqui, dor ali, já começam a surgir na vida da gente. Idas mais recorrentes aos médicos, aos nossos conselheiros do corpo. Então, é uma geração que não é fácil, porque nós ainda temos um tanto quanto de vigor e de desejo para muitas coisas, mas nós já estamos percebendo que o corpo reclama, já precisa daquela dormidinha de vez em quando, e a vida vai seguindo. E indo para um envelhecimento que não é fácil envelhecer, né, gente? É fácil envelhecer? Ô, tarefa difícil essa, né? A gente podia perguntar para Deus, né? Por que essa missão, né? Difícil envelhecer, né? Então, nós temos, mas ao mesmo tempo que a gente vê a geração dos nossos pais, que aqui estão desse lado de cá, e que nós temos infinitas diferenças, eu quando olho para o meu pai, para o meu sogro, é muito difícil aceitar determinadas coisas que eles reconhecem como sendo valores e que tem que fazer. Mas por outro lado,
é muito bonito ver aquilo que eles criaram e se esforçaram em nós. Então, o choque é constante, não é fácil isso. E na vida da igreja, isso não é fácil. Quando alguém quer alguma atividade, uma programação, uma mentalidade, um alcance, fazer determinadas coisas na vida da igreja, esses choques vão estar presentes, isso é natural. Conflito é a coisa mais natural na vida da igreja. Uma igreja sadia e equilibrada é aquela que sabe lidar com seus conflitos. Essa é uma igreja sadia. E que lida os conflitos de uma maneira calma, inteligente, de forma pacífica, ao redor de uma mesa, ao redor num grupo de cadeiras que a gente senta e conversa as nossas diferenças. Impossível uma igreja de apenas uma geração. Eu não acredito em igreja de uma geração. Estou falando por mim. Tem outros que acreditam, mas eu não acredito que a comunidade do Senhor seja uma comunidade de apenas uma geração. Então, eu não acredito numa igreja que se levanta para alcançar apenas uma geração. Eu particularmente acho que isso não é bíblico. Acho que enquanto ferramenta evangelística de alcance, tudo bem que em determinados momentos a gente foque um determinado grupo, estude para alcançá-los, mas a igreja de Jesus tem que ter todas as gerações. O fato dela ter uma só já se auto-anula o projeto de Deus para a igreja. A igreja bíblica é a igreja que tem todas as gerações, sabe dialogar, sabe conversar e que resolve o conflito de uma maneira sadia. Vamos dar uma olhada nessa próxima geração, que é a geração X, que eu não sei porquê, que quando falou assim que parece ser a maior, eles se auto-vangloriaram, bateram palmas, subiaram. Vamos ver se algumas dessas características podem nos ajudar aí. Eu estou com um pé lá e um pé aqui, mas tá bom. Busca um equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Esses daqui já não batem mais no peito como os nossos pais batiam, dizendo o seguinte: faz 12 anos que o pai não tira férias. Eles vão dizer assim: azar teu. Sinto muito, né? Essa geração batia no peito e falava assim: eu nem me lembro qual foi a última vez que eu tirei férias. Primeiro o dever, depois o prazer. As gerações de hoje não estão mais muito animadas com esse, né? A praia está chegando, final de ano, né? Então, um equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Autocentradas, uma geração autocentrada. Empreendedores extremamente independentes, vão seguindo a vida e vão tocando o barco. Liderança por competência, não é liderança por autoritarismo, por hierarquia. Tem que mostrar que é competente. Grupo mais conservador da força de trabalho no Brasil hoje. Pode não parecer, mas esse grupo aí é a força mais conservadora do trabalho no Brasil. Por isso tem esse número maior aí. Meta de carreira dirigida a novos desafios. Então não é essa fidelidade àquela empresa, àquele lugar que vai determinar essa geração, não necessariamente, mas são desafios que vêm pela frente. Gostam de trabalhar no ambiente de equipe. E a primeira geração que verdadeiramente domina, começa a dominar os computadores. Vocês nem tinham ideia de computador, né? Não tinha ideia, né? Minha sogra está aí. De vez em quando ela vai lá e me chama assim: você pode me ajudar? Aí eu vou lá. É a geração BIOS, bicho ignorante operando o sistema. Não tem jeito. Vai lá, ela não sabe que está funcionando. É só apertar um botãozinho. Ah, era isso. Não, tinha que ligar, apertar a tela, que não está funcionando a tela. Então tem que ligar a tela para aparecer a coisa ali. Daqui a pouco é porque alguém chutou lá a tomada, desconectou da tomada e não funciona o computador. É desse jeito. É desse jeito. Mas essa geração já começa, a primeira geração que começa a tomar contato com a tecnologia. Não são nativos. Não é nativo, essa geração X não é nativo na tecnologia. Migraram. Então, o que tem de característica nessas três gerações, né? A silenciosa, a tradicional, boomers e X. Essas três gerações migraram para a tecnologia. E é duro aprender. Não é fácil, né? Eu acho que o pastor Eliel está ali, mas ele deve ser lá da Z, sabe?
Ele não é daqui dessa geração X, não. O pastor Eliel deve ser da Y e da Z. Ele está errado aí, ele só tem essa idade, mas a mentalidade dele é lá do outro lado. Tecnologia, essas coisas, vai daqui, vai de lá e tal. Hoje, nós estávamos indo da casa do pastor Eliel para a casa do presbítero Sérgio. E o João Felipe, por incrível que pareça, nunca tinha tido contato com o iPad. Vocês sabem o que é isso, gente? Faz parte. É esse negocinho que o pastor Eliel vem aqui, coloca aqui na frente, toca, vem para lá e passa assim, zoom, zoom, o negócio já está tudo aqui, é bonitão, tal, né? Conectado o tempo todo. Ele não tinha tido contato com o iPad ainda. Aí ele entrou lá, ligou no carro, e ele apertou, e ele foi mexendo assim, ele queria ver um teclado, alguma coisa, ele apertou e a mãe dele, a Denise, falou assim: você já sabe mexer nisso? Ele falou: não. Como é que você entrou nisso? Não tem como entrou. Quem é nativo, nasceu na época da tecnologia. Ele já mexe por intuição. A nossa geração não sabe, a Denise, coitada, ela tem uma dificuldade muito grande de passar da Sky para a TV normal. Onde que aperta? Onde é que aperta? Aperta, ela desliga a televisão. Aí liga a televisão, o som explode. Coitada, ela não é nativa, ela não nasceu, né, na égide da tecnologia. Quando eu era pastor lá em Rolândia, eu era do tempo DOS, né, C2.//, o Windows para ligar o negócio. Aí, quando eu estava C2.// Windows, eu podia lá fazer café, tomar café, era uma carroça. 5 minutos depois ele entrava. 5 minutos depois. Hoje, quando você liga e se a coisa já não está lá, os caras já começam a ficar impacientes, roer a unha, porque não vem, o negócio não vem. Então nós migramos para essa geração. Todos nós aqui estamos tentando migrar e entender o que está acontecendo com esse mundo tecnológico. Essa é a grande diferença dessas gerações. Nós vamos ver mais um vídeo e possivelmente quase que parar por aqui, tá bom? Tem 8h59 e talvez a gente logo em seguida faça breves comentários. Nós estamos mapeando as gerações. De novo, isso é feito num contexto de trabalho, mas muito importante. Por quê? Porque a missão da igreja não se dá dentro da igreja. Tem gente que acha que para se envolver com a missão tem que fazer as coisas dentro da igreja. Gente, dentro da igreja tem pouca coisa para fazer. Dentro da igreja não tem muita coisa para fazer. O que tem que fazer é muita coisa fora. É fora da igreja que a gente faz. E o principal locus, o principal local de onde a gente faz essas coisas chama-se trabalho. Por isso que eu estou fazendo questão de colocar esse vídeo de trabalho. Por que lá? Porque você é missionário lá no trabalho. E entendendo as dinâmicas e as diferenças dessas gerações, lá no trabalho Deus pode te usar e quer te usar muito lá no seu trabalho. Vejamos esse próximo vídeo. Empresas de sucesso criadas e dirigidas por jovens. Na quarta reportagem da série Gerações, nossos repórteres no Brasil e nos Estados Unidos foram descobrir o que essas empresas têm. Nós entramos até na sede do Facebook e você vê agora como é trabalhar por lá. A garotada avança pela porta principal, mas não vem para visitar nem para procurar estágio. São funcionários do primeiro time, qualificados e muito bem pagos. Logo em seguida surge mais um jovem de camiseta, jeitão descolado, tem cara de presidente. Mark Zuckerberg não tá nem aí pra câmera. Ser notícia pra ele é rotina. Aos 26 anos, o fundador e presidente do Facebook é um símbolo de sucesso na geração Y. Além de muito ocupado e bilionário. Mas o que nos trouxe a Palo Alto, na Califórnia, foi uma pergunta. Como é a vida nessa empresa que bota no ar uma rede social na internet com 500 milhão de usuários no mundo? Um lugar em que aos 20 e poucos anos você pode ser diretor e ter a impressão de que tá velho demais. A
Eu me sinto velha porque eu estou trabalhando aqui há mais de 5 anos. Entrei quando tinha 21, agora tenho 27 e sinto que já tive muitas experiências. A experiente Naomi foi uma das primeiras funcionárias do Facebook e diz que não se lembra de quantas promoções recebeu nessa meia década. Eu tive muitas funções diferentes aqui. Quando comecei era uma empresa muito menor, então eu fazia de tudo, incluindo pedir comida chinesa, limpar o escritório, vendas, marketing, relações públicas. Marketing, PR. Apenas um ano depois, ela virou gerente, mas ainda não era o bastante. Eu estava mais interessada em ser diretora de produto. Eu adoro trabalhar com os engenheiros, eu gosto de estar realmente envolvida em construir alguma coisa. E quando me tornei diretora, foi como conseguir o emprego dos sonhos. É uma empresa criada e comandada pela geração Y. E até por isso, a palavra comando nem faz muito sentido aqui dentro. Os setores são organizados em times. E a hierarquia, bom, será que alguém aqui está preocupado com hierarquia? Lembram da chegada do presidente? Pois é, o engenheiro brasileiro Rodrigo Schmidt estava aqui andando com esse skate ultramoderno e achou aquela cena a mais normal do mundo. A gente tem livre acesso para conversar com quem quer que seja na empresa, com diferentes times, inclusive com o presidente da empresa. Todo mundo tem uma voz na hora de criar um novo produto, na hora de adicionar um novo recurso no site. Todo mundo tem a voz. Numa empresa onde se é estimulado a ser criativo o tempo todo, ninguém bate ponto. Eles querem trabalhar com prazer a qualquer hora do dia ou da noite, pensando sempre em resultados. Você adquire uma responsabilidade maior e você se sente... você tem mais autonomia em cima do que você está fazendo. O engenheiro que hoje ajuda a desenvolver as ferramentas do Facebook saiu da cidade portuária de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Foi estudar em Campinas, no interior de São Paulo, fez doutorado na Suíça e há 2 anos trabalha aqui na Califórnia. Considerando a idade, 32 anos, Rodrigo é oficialmente da geração X. Aquela turma, como eu, que era adolescente nos anos 80. Mas conversando com ele, você não tem dúvida de que o DNA desse engenheiro é totalmente geração Y. Da turma que hoje anda pela casa dos 20 anos. Mas afinal, o que X e Y significam para ele? Possivelmente nomes que eu daria para variáveis no programa. Para uma geração acostumada com coisas multitarefa, tipo falar no celular e trabalhar e andar na rua ao mesmo tempo, isso aqui é uma coisa normal. Dentro da empresa eles acreditam que jogar é uma coisa que se faz ao mesmo tempo que se trabalha. Afinal, para a geração Y existem 1001 formas de ser produtivo. Aqui cada um decora a baia do jeito que quiser. No Facebook, os funcionários têm 3 refeições grátis por dia. E se quiserem novos ares, podem comer debaixo da árvore ou bater uma bolinha na quadra de basquete. O funcionário mais velho que encontramos aqui era um senhor de 43 anos. Raro representante da geração X, devidamente adaptado, interagindo com a garotada e, mais do que tudo, aprendendo com eles. Uma das coisas que faz o Facebook tão especial é que, na prática, ele é dirigido por gerações mais jovens. Eles trazem um senso mais integrado de redes de contatos e são mais abertos. E percebem o papel que o Facebook pode ter tanto na vida pessoal deles, como na sociedade em geral. Enfim, numa empresa de comando tão jovem, o que acontece é que os mais velhos acabam agindo de forma parecida com os mais novos. E quem não fica esperto, fica pelo caminho. Esse modelo de empresa com jeito de playground já chegou ao Brasil. Isso lá é pose de presidente. Diego, de 27 anos, nunca teve muita paciência para subir os degraus da carreira. Acabei percebendo que meu grande sonho era ser presidente de uma grande empresa. E não somente uma grande, mas que pudesse ser uma empresa diferente. Com toda a pressa da geração Y, ele achou mais prático fundar uma empresa para ser o presidente dela. O serviço que eles oferecem está em alta, a digitalização de documentos. E bem ao estilo do chefe, os funcionários registram os novos clientes e fazem reuniões
estratégicas. Porque a gente já tem um brinde. Eles até tentaram montar uma sala de reuniões assim, mais séria, mas olha o que virou. Agora, se engana quem pensa que é brincadeira trabalhar aqui. Minha meta é semanal. Nossas metas são bem de curto prazo e o que provoca maior expectativa nas quintas e nas sextas. Foi desse jeito que a empresa triplicou de faturamento no ano passado. O prêmio foi todo mundo para Disney. Se eles repetirem o feito, vão para Las Vegas. Não é nada radical como andar de meias, mas nas empresas convencionais, os chefes também estão se aproximando do jeito Y de ser. E o líder que está direto com cada profissional, ele tem que ser uma pessoa mais participativa, uma pessoa que dá feedback, que ouve feedback também, que reconhece quando ele erra, que propicia trabalhos desafiadores. As mudanças também valem para os mestres que o jovem tem antes de chegar à empresa. Ser professor já não é mais como antigamente. O que acontece hoje é que nós temos uma possibilidade de trazer para a sala de aula coisas, informações e imagens e sons, né, que 30 anos atrás era impensável. Mudou a forma de dar aula, mudou o aluno, mudou a estrutura da sala de aula. Além de usar recursos tecnológicos nas aulas, esta faculdade de São Paulo chamou de volta alguns ex-alunos para que falem com os novos universitários de Y para Y. A gente chegar a uma linguagem comum e também trocar nossas experiências com as tecnologias. A missão da jovem professora Natália: ajudar o aluno a organizar o conhecimento no meio de tanta tecnologia e informação. Ele tem um conteúdo muito mais, de uma grande quantidade de informações, mas essas informações não estão muito bem nas gavetinhas certas. Eles ainda não conseguem entender que essa informação um dia pode se tornar um conteúdo. Mas e os alunos que ainda nem chegaram à faculdade? Será que eles pensam e agem do mesmo jeito? Na reportagem de amanhã, você vai ver que já existe uma nova geração batendo na nossa porta. Alô. Ops. Veja que interessante. Falaram de professor aí que eu sou. Da nossa geração, especialmente nós aqui dos boomers, né? Quando você vê um aluno em sala de aula que está lá com o seu iPad, conectado na internet, celular, a tendência é dizer assim: dá para você desligar? Incomoda. Mas essa turma que está ali, a ideia é que me passava pela cabeça é que estão ali fazendo outras coisas. Podem até estar fazendo, mas é uma geração que sabe fazer isso, que sabe lidar com essas realidades, são multitarefas ao mesmo tempo. Então, nós aqui pais, quantas vezes nós estamos falando para os filhos, ele não está olhando para você, está no computador, eu falo assim: eu estou falando com você, menino. Aí eu falei: ué, qual o problema? Depois de algum tempo ele fala assim: fala, pai, eu já ouvi isso, pensa que eu não ouvi? Já ouvi. Mas a gente é uma geração que quer que olhe para a nossa cara, vire para a gente, fale do nosso jeito, sai do computador, vem aqui que eu estou falando com você. São multitarefados, que a gente vai ver um pouco as características dessa geração Y amanhã. Então, aqui na igreja, vocês já estão convivendo com realidades de algumas gerações que vêm e que já vão imprimir o ritmo dessa tecnologia nessa igreja. E que já estão começando a se preparar para encontrar futuras gerações, até mesmo via as questões tecnológicas. Então, para nós finalizarmos agora à noite, eu gostaria de orar. Como eu disse, são hoje e amanhã de manhã, descrição, quem nós somos. Ninguém é melhor, ninguém é pior. Alguns acham que pelo fato deles estarem totalmente voltados para a tecnologia são melhores, não necessariamente. Podem ser melhores em algumas áreas e piores do que outras. Eu sempre avisava o meu filho: ó, você vai ter problema de dor de coluna. Ficar lá jogando no computador, via a coluninha do bicho assim.
Ele tem 20 anos de idade, agora ele já começa a reclamar. Ai, pai, está doendo a minha coluna. Ai, pai, já começa, né? Aí a nossa atendente fala assim, eu não falei, eu avisei, eu falei para você. Enfim, gostaria de chamar aqui, quem dessa geração aqui tradicional se sentir na liberdade de vir, eu queria que viesse um representante de cada geração aqui à frente para nós orarmos. Um representante de cada geração, voluntariamente. Qualquer um de vocês que quiserem vir aí, nós vamos orar ao Senhor, representando todas as gerações aqui. Vamos lá. Quem quiser vir, alguém dessa geração, aqui do Baby Boomers. Vamos lá? Quem aqui dessa geração? Nós só vamos orar, gente, só isso, mais nada. Vamos colocar aqui. Você, o Baby Boomers fica aqui do lado. Você é da Y. Passa para lá, por favor. E você é da Z, né? Passa para cá, por favor. Bacana. Legal. Isso que é igreja, na minha opinião. Isso que é igreja. É uma igreja que sabe preservar e valorizar todas as gerações. Não é isso? Amanhã você vai vir para cá, não vai? Já tem um nenenzinho ali, olha lá. Ó. Olha, tá vendo aquele neném lá? É geração alfa. Você já tinha ouvido falar disso? Não, né? Nunca tinha ouvido falar da alfa. Não tem mais o que inventar, entendeu? X, Y, Z e agora? Agora vamos para o alfabeto grego. Alfa, beta, gama. Agora é sério, agora nós estamos indo para o alfa, beta, gama. E eu não... Alguém de vocês já ouviu falar? Vocês já ouviram falar do tal do homem alfa? Agora está um linguajar... Não, porque fulano é alfa. Mas estão nascendo agora, ninguém sabe nem o que é isso. Tem um certo exagero também, né? Já estão falando que agora tem um espírito alfa. Ninguém nem sabe o que é isso direito. Essa geração que está nascendo, como é que já sabe definir, né? Então daqui a pouco aquela geração que vai estar aqui, ó, e a escadinha vai tudo de novo, né? Então, representando essas gerações, nós vamos orar ao Senhor, para que Deus nos dê graça, alegria de respeitar as gerações e saber trabalharmos juntos, para a glória de Deus, para que Ele use cada um de nós aqui. Cada um de nós. Acho que seria bonito, não sei se vocês fazem isso, vocês que são do Baby Boom, geração tradicional, vocês se reúnem só vocês de vez em quando? Seria legal vocês fazerem isso. Trazer propostas para a equipe pastoral do que poderia ser feito. Ou essa geração morreu e acabou? Vocês estão vivos, não estão? Deixa eu ver. Está vivo, irmão? Tem coisa para fazer para Deus ainda não? Tem, né? Meu pai, ele tem 83 anos de idade, ele bate na mesa assim, não sei por que ele bate, ele fala assim, sou forte. Ainda tem que pregar muito o evangelho, ele fala. E prega, precisa ver como o bicho é pregador. Ele queria vir aqui comigo, eu falei assim, não, da outra vez eu trago ele. Para vocês conhecerem meu pai, o evangelista. Então vocês têm o que fazer, não tem? Ou estão esperando a danada chegar? Não? Sai, né? Reúnam-se vocês, façam algumas conversas, proponham algumas atividades para essa igreja. O pastor Eliel, né, vai ficar feliz com isso, os pastores, a igreja. Vocês podem fazer muita coisa ainda. Tem muitos amigos de vocês que não conhecem o Senhor, não é? Então, o que vocês poderiam fazer para encontrar os amigos de vocês e trazê-los para o Senhor? Então, quando a gente conversa de geração, acha que evangelizar e falar do outro é para gerações mais novas. Não é isso, não. Vocês têm muito o que oferecer através da experiência, e a melhor geração para encontrar a geração de vocês são vocês mesmos. Vocês conhecem a linguagem, conhecem os desafios, conhecem os problemas, né? Tem a linguagem, tem o modo de agir. O que vocês estão fazendo para alcançar os amigos de vocês? Pensem nisso. Vocês podem se reunir e ter ideias maravilhosas durante a semana, fazer atividades, promoção de eventos, né? Eu não acredito que você só está esperando chegar danada, né? Bom, vocês têm muita coisa para contribuir, viu, gente? Por isso está aqui representada a geração tradicional chamada silenciosa, né? Então eu quis falar especialmente para vocês esse detalhe aqui agora, porque depois, como nós vamos tratar da tal da geração emergente, que nós não estamos dizendo ainda qual é,
Que geração emergente é essa? Nós vamos tratar isso na segunda parte, amanhã de manhã, depois da descrição sobre como alcançar a geração emergente. De que geração nós estamos falando? Quando nós falamos de alcançar a geração emergente, os sociólogos estão falando de qual geração? Amanhã a gente vai conversar um pouco sobre isso. Mas eu gostaria, nessa noite em particular, porque amanhã nós vamos trabalhar com outra geração, de desafiar especialmente vocês. Vocês têm um legado para passar para essas outras gerações que não pode ficar apenas na memória tácita de vocês. E quando vocês partirem, isso ficar com vocês. Vocês precisam compartilhar para essas futuras gerações algumas coisas aí juntos. Vocês vão se reunir, não? Vocês estão animados não para reunir? Hã? É? Silenciosa, né? Eu gostaria de receber um presente de vocês, dizendo o seguinte: olha, nós nos reunimos e pensamos em algumas atividades para compartilhar com a equipe pastoral da igreja para alcançar os nossos amigos para Jesus. Vem aqui, por favor. No mês de novembro agora, nós demos início ao Ministério da Melhor Idade. Eles vão ter a primeira reunião em dezembro. Isso, exatamente. A gente pensando também nessa geração, então tem um casal de irmãos que assumiram, então vamos iniciar esse Ministério da Melhor Idade. Maravilha, maravilha. Então vou ficar muito feliz de ouvir boas notícias que vocês se encontraram e estão juntos. Simbolicamente, vamos ficar em pé e eu gostaria que nós estendêssemos as mãos. E é claro que todas as gerações estão aqui representadas e todas são importantes para o Senhor, nenhuma está fora. Mas ao levantar as mãos para a geração tradicional, baby boomer, nascido na pós-guerra, geração X, Y e a Z, escolha uma geração para você orar nessa hora. Escolha uma. E ore um momento para uma geração que você quiser. Aquela que Deus colocar no seu coração é essa que você vai orar agora. Tá bom? Vamos orar? E agradecer ao Senhor. Vou dar um momentinho para você orar. E eu gostaria de conduzir esta oração, se você me permitir. Escolhe uma. Escolheu? Estende a sua mão para essa geração. E eu gostaria de conduzir a sua oração humildemente. Primeiro, comece agradecendo a Deus por essa geração. Agradeça a Deus. Ore do seu jeito, em voz alta, do jeito que você quiser. Agradeça a Deus por essa geração. Louve ao Senhor por ela. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor, porque Ele é o Deus de geração em geração. Louve a fidelidade de Deus a essas gerações. Obrigado, Senhor. Bendito seja o Teu nome. Se Deus te der um nome que está representado nessa geração, ore por esta pessoa. Seja por um senhor, por uma senhora. Da geração Z, o mais moço, adolescente. Ou da geração X, ore por uma pessoa. Obrigado, Jesus. Agora leve para o altar do Senhor uma preocupação que você quer externar perante o Senhor dessa geração que você está orando. Qual é uma preocupação? Leve para o altar do Senhor. Interceda agora. Interceda. Interceda. Rogue ao Senhor por esta geração. O que te preocupa? Rogue ao Senhor.
Obrigado, Jesus. Pai, no nome do Senhor Jesus, tem essas gerações aqui representadas. Todas as gerações são benditas pelo Senhor. E nós te agradecemos pela tua fidelidade de geração em geração. Muito obrigado, Senhor. Intercedemos por esta geração mais tradicional, os nossos pais na fé, aqueles que se esforçaram tanto para que o Evangelho fosse trazido para esse país, e que pagaram um preço altíssimo para que pudéssemos hoje ter os privilégios que nós temos. Muito obrigado por essa geração tradicional, Senhor. Eu agradeço pelo meu pai, pela minha mãe, e agradeço por estes homens e por estas mulheres que aqui estão representando esta geração. Conduza essa geração ainda, ó Deus, prolongue os seus dias, abençoe esses irmãos e essas irmãs dessa igreja, que eles tenham ainda muito tempo para passar as suas experiências e nos abençoar. Muito obrigado por eles, ó Deus. Obrigado por essa geração caracterizada como Baby Boomers. Que o Senhor os abençoe também ricamente, ó Pai. Uma geração que tem muito a oferecer para o Senhor, para a Tua obra e para o Teu reino. Ó Deus, conceda a nós flexibilidade, abertura, coração bom para entender essas próximas gerações que estão vindo aí. Abençoe os nossos filhos, ó Deus. Os filhos que possam ser filhos não para a desgraça, como disse Isaías, mas filhos para a posteridade, filhos abençoados por Ti. Ó Deus, que os nossos filhos possam ser bênção nas Tuas mãos. Perdoa os nossos pecados, ó Deus, que são tantos. Perdoa os nossos pecados das tantas vezes que não fomos modelos para os nossos filhos. Mas, ó Deus, nós queremos vê-los aos pés da cruz, andando com o Senhor, ó Deus, abençoando-os, não para que eles sejam prósperos apenas financeiramente ou materialmente, mas para que eles sejam prósperos espiritualmente, ó Deus. Abençoe os nossos filhos com esta bênção, para que a geração X, ó Deus, possa manter-se nos caminhos da fidelidade das gerações passadas, ó Deus, para que eles possam olhar para trás e dizer: benditos Deus dos meus pais e dos nossos pais. Muito obrigado, Senhor. Faça com que essa geração, com a sua vibração, com o seu desejo, possa servir ao Senhor com alegria, Senhor. Abençoe a geração X dessa igreja, ó Pai, esses que estão nessa faixa etária, para que eles possam influenciar também as gerações que estão vindo por aí, ó Deus. Obrigado, ó Deus, por essas duas gerações mais jovens, que já nasceram na época da tecnologia, que têm os privilégios, mas também os perigos da tecnologia. Ó Deus, que privilégio poder se conectar com o mundo, com pessoas, entender, estudar, pesquisar, discernir, estar em contato, ter agilidade com as coisas e saber lidar com essas novas tecnologias. Mas que grande responsabilidade e desafio, sabe? Colocar as tecnologias aos pés da cruz. Quanto da tecnologia não nos tem afastado do Senhor, ó Deus. Quanto tempo não se gasta com Facebook, com Twitter, com redes sociais, com MSN. Quanto tempo não se gasta ali e tem desprezado o tempo com o Senhor e com a Tua palavra. Um tempo de intimidade com o Senhor, ó Deus. Abençoe, portanto, essas duas gerações, a geração Z, que lida com facilidade com todas essas coisas, mas que estão correndo o risco de ser uma geração individualista, reclusa, uma geração que vive apenas para ela mesma, sem se importar mais com os outros, ó Deus. Como é fácil essa geração, essas duas aqui, simplesmente apertar uma tecla e deletar os outros da sua vida e da sua agenda. Como é fácil. Como é fácil apertar um botão e falar assim: você não faz parte mais do meu address book, você não faz parte mais da minha lista de amigos. Como é fácil essa geração viver na superficialidade e trocar a vida real pelas coisas virtuais. Mas, ó Deus, se por outro lado colocar os talentos e recursos nas Tuas mãos,
pode ser uma geração que vai alcançar o mundo para a glória do Senhor. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado. Nós te louvamos, ó Deus, estamos felizes de ver que esta igreja ama todas as gerações e que todas as gerações são importantes para o Senhor. Abençoe esta igreja, ó Deus, para que ela possa ter a condição de abençoar as futuras gerações para a honra e glória do teu santo nome. Amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Pode se sentar. Obrigado. Graças a Deus. Amém, meus amados? Amanhã às 8 horas e 15 minutos nós temos intercessão e às 9 horas e 30 minutos nós continuamos com a segunda parte da ministração do pastor Jorge. Então venham e convidem também irmãos para estarem participando, que tem sido muito maravilhoso. Amém, meus amados? Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por esse primeiro momento da conferência, ó Pai, e por tudo que o Senhor nos trouxe aqui de conhecimento, de revelação, inspirados na vida do pastor Jorge, Deus querido, que amanhã nós possamos estar aqui novamente para continuar a receber do Senhor aquilo que o Senhor tem preparado para esta igreja. Senhor amado, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Estava falando com a Marli que os pastores aqui da igreja estão exatamente na geração do meio. Então, pega as duas gerações e as menores também, né? Então, Deus tem um propósito com todos nós aqui. Amém, meus amados? Deus abençoe os irmãos. Dá um abraço na pessoa que está ao seu lado. Mudando